Olá, pessoal, profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais do Distrito Federal do entorno, cidadãos, pessoas interessadas nesse tema, que é a graduação em fisioterapia e terapia ocupacional à distância. Será que funciona, pessoal? Estamos aqui Será? hoje para falar, né, no nosso podcast, que chega para cutucar, provocar e, claro, fortalecer, sobretudo, as nossas profissões, porque a gente troca ideias sobre temas relevantes, polêmicos ou não, no caso hoje um tema um tanto quanto polêmico, porque a fisioterapia e a terapia ocupacional precisam estar em pauta. Então vamos falar sobre o que realmente importa. Hoje nós estamos aqui com convidados ilustríssimos, que é a professora Juliana Fracon, né? Que é a atual coordenadora do curso de graduação em fisioterapia da Universidade de Brasília. Estamos aqui com o professor Derivan, que é professor da Universidade Federal do Paraná, conselheiro do COFITO, presidente da ABRATO, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais. Enfim, é um grande militante aí do controle social, do SUS, né, pela profissão de terapia ocupacional. Então nós estamos aqui com pessoas bastante gabaritadas, né? A Juliana também, fisioterapeuta com doutorado em medicina pela UNB, pós-doutorado em funcionalidade pela UFC, que é Ceará. Ceará, né? Tem mestrado e especialização pela Unitri, é uma pessoa altamente gabaritada também, né? Especialização pela Fiocruz. Então, uma pessoa que tem e é atual professor e coordenador do curso de graduação em fisioterapia da Universidade de Brasília, campus de Ceilândia, de onde eu também sou oriundo, com muito orgulho. Então, é um prazer muito grande receber vocês aqui hoje, tá legal? Porque trouxemos professores, né, de graduação presencial em fisioterapia e terapia ocupacional, aproveitando também a presença do Dr. Derivan, que estava aqui em Brasília, que ele que é do Paraná, mas que estava aqui hoje em atividade representando o Conselho Federal. Então aproveitamos, né, a vinda dele para chamá-lo aqui também para esse podcast, para debater esse tema do EAD, que é um tema que está bastante quente aí, né, no âmbito das instituições, das redes sociais. Bastante polêmico, né, Messias? E só lembrando que a gente está aqui defendendo a pauta de que não estamos muito adeptos a esse tipo de formação. É, exatamente. Vamos deixar claro logo, né? Deixar claro logo que a gente já chega, Somos contra, né? somos Institucionalmente, contra. nós somos contra graduação em fisioterapia ou terapia ocupacional à distância, né? E a gente Vai falar um pouco sobre isso, o porquê, né? vamos debater com os nossos mestres aqui o porquê, né, que essa formação tem sido tão arriscada, né, para a segurança da sociedade, para a segurança da formação dos futuros profissionais e, enfim, para seguranças institucionais também, né? Então, a gente é institucionalmente contra e vamos debater aqui, explicar, explanar, refletir sobre o porquê isso é tão complexo, né? Então, nem te apresentei, Pois é, Nara. isso que eu ia falar. A mesa está tão Puxa vida. de peso, né? Que eu Desculpa. hoje eu sou apenas um arroz aqui nesse podcast, viu, gente? Vocês estão apenas Você acompanhando deveria ter sido a essas primeira pessoas, a ser porque eu não apresentada, sou uma desculpa. pessoa da área acadêmica, né? Admiro muito meus colegas aqui. E eu sou a Nara, vocês me apresentou, eu mesmo me apresento, sou conselheira do CREFITO 11 e junto com ele estamos completando talvez o sexto, sétimo, né, podcast Podcast do das... ano. Isso. Então, vocês que nos acompanham, continuem nos acompanhando e enviando para os amigos, para que a gente chegue a maior parte das pessoas possível, né, da população em si, não só dos profissionais, com os nossos temas quentes e que muito informam. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar no tema. EAD, curso de graduação à distância. Porque, gente, EAD, assim, tem pós-graduação, tem graduação, tem muita coisa. Nós estamos Tem. discutindo aqui a questão da graduação, né? Graduação. Então, é viável, é seguro? Quais os impactos desse tipo de formação para o exercício profissional? Vamos falar de tudo isso e mais um pouco. Então, vamos deixar uma palavra assim de abertura para os nossos convidados, que a gente já falou demais, né? Isso. Vamos lá, professora Juliana, tudo bem? Bom, olá a todos. Primeiro agradeço o convite, é um prazer, uma honra estar aqui, ainda mais na presença do professor aqui. A gente falar um pouquinho sobre EAD na graduação é um assunto que incomoda muito, né? E eu acho que vocês selecionaram muito bem coordenadores aqui de cursos de faculdades públicas, né? Porque isso também nos incomoda em grande parte. Eu falo pelo menos em nome da UNB e do nosso campus da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde, da Ceilândia,
porque a gente sempre foi contra a mexer nas nossas matrizes curriculares, nossos projetos políticos pedagógicos, pensando em inserir qualquer parte que venha em ter qualquer participação no curso que fosse à distância, porque a gente considera que é extremamente essencial, acho que essa discussão que a gente vai ter aqui, dessa participação, né, tete a tete, do contato, né, pela própria história, pelo próprio histórico dos nossos cursos, né, dessa necessidade desse contato mais próximo aí, professor, aluno, posteriormente paciente, profissional e etc. Então, acho que é uma discussão muito importante, né, deixando claro que o que o Messias falou, acredito até que uma pós-graduação não tenha um peso tão grande, né? Mas nos cursos de graduação eu corroboro totalmente com o que vocês têm discutido aí, estão trazendo para nós, e vem trazer também um pouquinho do posicionamento da Benfísio, com quem conversei aí com alguns profissionais que fazem parte da Benfísio, dessa postura totalmente contra esse ensino à distância nos cursos de graduação de fisioterapia. Bacana. Professor Derivan. Queria começar de forma bem breve dizendo que saúde se faz com presencialidade. Cursos de graduação na área da saúde se faz com presencialidade. Essa é uma defesa da Abrato, é uma defesa que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, é uma defesa, não estou aqui representando, mas da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em Terapia Ocupacional, da RENETO, é uma defesa do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e todos os conselhos regionais, e também é uma defesa do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, a gente está falando de uma questão de ensino, né? E quando a gente está falando de ensino e formação de recurso humano, a gente está preocupado com o desenvolvimento de competências para que a nossa sociedade tenha, de fato, práticas, né, assistenciais, de gerência, pautada pela competência. E por competência a gente vai entender conhecimento, habilidade e atitude. E no campo do conhecimento, se a gente for entrar, até a gente diz que alguns objetos a gente consegue pela própria consciência administrar, mas quando a gente vai falar de habilidades e atitudes, a gente precisa de prática. E a prática dessas habilidades, dessas atitudes, se faz diante no início do curso, dos próprios colegas do professor, e no meio do curso ali, né, no segundo período, alguns cursos já têm isso, ou a partir do meio do curso, a gente começa a falar de uma presencialidade que se faz diante de um cidadão que está sendo cuidado e assistido. Então, formação em saúde se faz com presencialidade. Eita, acabou o podcast. Vamos embora? Vamos embora, porque depois dessa... Já está mais do que justificado. Mas muito bem, vamos lá, brincadeiras à parte. Mas foi uma excelente fala, né? No sentido de que justifica, né? Você colocou, precisa de atitude, precisa de presencialidade, não tem como, né? Por mais que muitas pessoas justifiquem que o EAD promove acesso a quem está longe das universidades e tal, mas assim, é complexo, é complexo. Mas o EAD, gente, ele surgiu na pandemia. Eu sei que para a universidade pública, né, o ensino à distância ele acabou sendo uma alternativa, claro que não por completo, né, para você conseguir ali sanar um pouco os prejuízos da pandemia, óbvio. Sim. Mas eu não estou falando de aula remota. Isso é um ponto, né, Derivan, que se discute muito. Isso. Não é só a questão da aula remota, o EAD, né? Não é só assistir uma aula pelo Zoom ou pelo Meet, né? Tem toda uma questão da formação prática também. Então, assim, como que isso surge, né? Eu acho que surgiu muito antes da pandemia, essa questão da aula remota, mas com a pandemia a coisa se expandiu, né? Foi uma grande oportunidade de mercado para os grandes tubarões da rede de ensino privada por aí, né? O que vocês têm a dizer sobre isso, né? Vocês que têm da experiência da universidade pública com a aula remota, né? Surgiu, na verdade, foi a partir de 2017, né, que surgiram os primeiros cursos aí de graduação com ensino à distância. A pandemia veio, meio que deu um boom, porque nós tivemos que nos adequar com o ensino, né? Querendo ou não, né? Então, para não parar tudo, a gente teve que fazer uma adequação, nem sempre ficou dentro do que era o ideal, né? Mas foi um período de adaptação, a gente teve realmente uma adaptação, fizemos nossas aulas, mas depois acabou a pandemia, nós retornamos para as nossas atividades 100% presenciais. Então, assim, veio, nos ensinou, a gente continua tendo talvez algumas reuniões que são remotas. Sim, e etc. Facilita a vida, né? Claro. Não dá para negar. Porém, ainda mais Brasília, com tudo nessas distâncias que nós temos, né? Porém, o ensino é 100% presencial,
né? Então, dentro do curso de fisioterapia, nós não temos nenhuma atividade que seja permitida dentro da Universidade de Brasília que seja de forma remota. Então, adaptamos durante a pandemia? Adaptamos, porém não fizemos alterações curriculares que embarcassem disciplinas que ocorressem no âmbito virtual posteriormente. Então, foi somente durante aquele período, né? E o que a gente vê é o quê? Nós vamos falar aí posteriormente de números, mas o que a gente vê de ensino à distância na graduação são instituições privadas. E essas instituições privadas fazem de várias formas, 100% presencial, semipresenciais e Híbrido, né? etc., híbrido e etc. E independente, né, do que nós tivemos, que foi a situação de uma pandemia ou não, né? Então, assim, são situações totalmente diferentes. Então, assim, a pandemia veio, nos ensinou muito, várias coisas vieram para ficar, porém, o nosso currículo permanece o mesmo de antes da pandemia, no sentido de presencialidade. Pode ser que tenha alguém que esteja nos ouvindo aí que não sabe, né? Mas assim, todo curso de graduação, pessoal, ele é balizado, digamos assim, nas diretrizes curriculares nacionais, né? Que é um documento que é aprovado pelo Ministério da Educação, né? Que direciona como que devem ser organizados os cursos de graduação de fisioterapia no país, né? Então, quando ela menciona isso, né? Que a gente não mexeu no currículo e nada, então envolve uma questão de uma diretriz maior também, né? Que, infelizmente, né? Recentemente tivemos um decreto aí que foi um pouco permissivo até demais, mas a gente chega nesse assunto aí. Quer comentar o último tópico, Derivan? Quero sim. Eu acho que quando a gente fala de ensino EAD ou ensino remoto, a pandemia, de alguma forma, confundiu essas coisas. A pandemia foi um momento que essas coisas ficaram muito eh, complicadas de diferenciar o que é o ensino à distância e o ensino remoto. E aí, como bem lembra Anselmo Strauss, diz que a forma que a gente nomeia as coisas, ela consegue colocar uma forma de pensar e uma forma de ação no mundo. Então, as nossas universidades públicas e privadas já utilizavam o que a gente chama de ensino à distância, entender assim. E a gente foi meio que se habituando com esse ensino à distância. Ele começa no nível da pós-graduação e ele desce ali para o nível da graduação. E com a emergência da pandemia, a gente ficou sem saber o que fazer e alguns começaram a entender ou nomear o ensino remoto como se ele fosse o ensino à distância. E aí, falando daquela primeira palavra que eu disse de presencialidade, é um marcador, porque não se diferencia o ensino presencial, é apenas pelo uso da tecnologia. Quando a gente fala de presencialidade, a gente está dizendo que no ensino remoto há presencialidade, mas no ensino EAD, essa presencialidade ela desaparece. Por que ela desaparece? Porque quando eu estava na pandemia, eu tinha minhas aulas remotas, mas eu estava com o aluno. Nós estávamos sendo mediados pela tecnologia. Diferente de você entrar num sistema EAD, numa plataforma, em que não existe o outro do outro lado. Não existe alguém na tela. Então, isso fica bem claro para a gente não confundir ensino remoto ou estratégias remotas que são mediadas por tecnologia com ensino EAD. E aí, nas próprias universidades, não sei como está aqui na UNB, mas no meu plano de ensino, quando eu abro meu plano de ensino hoje, tem um percentual lá de ensino à distância. A universidade, muito antes da pandemia, trabalhou com plataformas em alguns cursos, em especial a licenciatura. E a gente vai ver um aproveitamento dessa situação que a gente vivenciou na pandemia, e alguns cursos começaram a dizer que aquilo que a gente fez na pandemia era ensino à distância. E aí houve uma confusão de termos. Então, a gente tem que guardar essas duas proporções, senão a gente não vai conseguir compreender exatamente mais à frente o que diz o decreto, quando ele trata de o que é presencial, o que é semipresencial, o que é que ele está chamando de à distância. Olha que a nomeação até mudou. Ele não coloca ensino à distância, ele coloca à distância, porque nessas três modalidades a gente vai ver que a educação à distância é a base. Então, aproveitando que você mencionou aí, Derivan, tem muita gente que pode estar assistindo a gente que não sabe. Como que funciona, então, esse ensino EAD? Como que é? As aulas são gravadas, eles têm tutoria? Como é que é? Como é que é a realidade nua e crua, né, do que a gente tem encontrado por aí, né, nas nossas andanças institucionais? Como que é essa realidade nua e crua desses cursos? Dá um exemplo aí, né, se a Juliana também tiver um exemplo, de como que funcionam esses cursos de graduação EAD hoje.
Para a gente falar de ensino EAD e ensino remoto, vamos pegar só o processo de trabalho do professor. Então, no ensino presencial, você tem ali o que a gente chama do professor, aquele que a gente conheceu, que está na frente lá, dando uma aula, ok? Os alunos que estão, vamos dizer assim, sentados ouvir essa aula, a gente chama isso de aula teórica, ou nas aulas práticas, esse envolvimento de interação que tem ali. Vamos pensar assim. Quando a gente vai para o ensino À distância. à distância, a gente vai ter outras figuras. Nós vamos ter a figura do tutor, a figura do professor conteudista, que é aqui que mora uma determinada diferença entre esse professor que está lá no ensino presencial e esse professor conteudista. O professor conteudista é aquele que prepara as disciplinas, prepara as aulas, mas ele não tem contato direto com o aluno. Ele grava essas aulas e disponibiliza Ele na grava, plataforma. ou pode ser PowerPoint, são materiais, está lá. Ele não tem contato com o aluno. Quando esse aluno tem dúvidas, quem vai esclarecer as dúvidas acerca desse conhecimento que foi administrado, prescrito ali, é o tutor. Não é esse professor conteudista. Porque esse professor conteudista o aluno não conhece. Então, o aluno não sabe quem preparou aquela disciplina. Por isso, a diferença de ensino à distância para ensino remoto. No ensino remoto, apesar da gente estar sendo mediado por tecnologia, o aluno sabe que aquela disciplina é dada pelo professor X. E quando ele tem perguntas, dúvidas, ele faz para o professor X. Ele não faz para o coordenador do curso ou para o tutor. Então, essa é a principal diferença. Entendi. Então a plataforma que media, né, e o ensino é completamente pronta, digamos assim, né? E eles têm lá, vamos ver se eu estou certo, né? Os polos presenciais, digamos assim, porque hoje eles vendem um curso semipresencial ou curso híbrido, né? Eles que eu digo assim, as instituições que têm vendido curso EAD. EAD por aí, né? Então, você tem um polo dessa instituição, digamos, lá no Paraná, ela tem polos em várias cidades do país, que são os chamados polos presenciais, que na maioria das vezes é uma salinha, assim, bem identificada num shopping, numa rua comercial, em que esse aluno, em tese, vai lá para fazer alguma atividade prática, né? Via Moodle, onde ele vai encontrar esse tutor, mas enfim, que eu não sei também se o MEC, quando permite as coisas dessa forma, se ele tem alguém que vai lá e fiscaliza esses polos de educação, né? Mas enfim, parece que é uma coisa criada no papel para justificar uma semipresencialidade, ou que tem aula prática, sim, mas na realidade a situação é bem diferente, né? A gente conhece também, vários profissionais às vezes nos procuram, né? Perguntando assim, o fulano de tal, que diz que estuda na instituição tal, entrou em contato comigo pedindo para eu receber ele como estagiário. Ou seja, eles também não garantem a prática do estágio. O próprio aluno tem que se virar para arranjar o estágio, muitas vezes. É, Né? Então, foi algo que eu vivenciei junto com outras clínicas, né? Eu também sou da Associação de Clínicas do Distrito Federal e a gente presenciou muito isso. Assim, na época da pandemia, algumas universidades começaram a delegar essa responsabilidade do estágio obrigatório para empresas. Então, faziam alguns contratos com essas empresas e delegavam mesmo, para não falar delargavam, né? A parte prática. E eu acho que depois da pandemia, algumas ainda permanecem dessa forma, sim. de não ter um estágio prático na própria universidade. Você imagina, você tem turmas de cursos por aí que tem 1.000 alunos. Como é que você consegue botar 1.000 alunos para fazer estágio dentro de uma única instituição? Né? Vocês que são professores de universidade pública, às vezes vocês cortam dobrado para conseguir campo de estágio para a turma de vocês, digamos assim, né? Imagina 1.000 pessoas 1.000 espalhadas pelo Brasil, né? É muito complexo, mas enfim, é isso mesmo? Estou viajando? Não. Né? Agora, uma coisa que a gente vê também é a mercantilização do trabalho do docente. Então, por exemplo, num semipresencial, o que a gente vê, às vezes, relatos, é que, às vezes, um professor que talvez durante a pandemia ou em um trabalho X, ele gravou uma aula e, de repente, ele até foi dispensado daquela instituição e aquela aula que foi gravada por ele está sendo usada no curso hoje sem solicitar autorização, sem nada, porque à época ele era funcionário daquela instituição, né? Então, hoje eu não preciso de você, mas o material que você produziu é. E também outros docentes que estão no semipresencial, dessa forma que você trouxe, Messias, e que também que o Demival falou, que não produziram o material, que vão acompanhar, então, o que alguém produziu, e aí depois eu vou ensinar a prática para aquele aluno, mas a minha forma de contrato não é um contrato que eu tenho. Então, por exemplo,
Eu conheço profissionais que têm o contrato do curso semipresencial e do curso 100% presencial. O do presencial, o contrato é por hora-aula e tal, tudo bonitinho. O do semipresencial é outra forma. Então, assim, a gente percebe que isso, até na questão da valorização do trabalho docente, mesmo aquele docente que está indo lá, está dando aula prática, a aula teórica foi dada lá no EAD, mas a prática que é feita, né, como presencial e que, inclusive, eles falam, faz bem caprichado para ver se você puxa o aluno para cá, talvez ele passa por presencial e etc., mas o descontentamento até do próprio docente, que ele não está recebendo da mesma forma que ele recebe quando é o presencial. Então, a gente vê uma mercantilização de alguma forma, não só pensando na oferta para o aluno, mas também isso quando o docente, que ele está envolvido como docente, não só como tutor, também existe uma diferenciação. Então é um campo com uma complexidade de desvalorização grande. geral, né? Geral, Digamos assim. Bem geral. grande. Aí tem uma questão importante que a professora traz em relação a aquela figura do professor conteudista, que é o que mais é absorvido pelo mercado da educação, que a nossa preocupação é no seguinte de que as pessoas, os profissionais também por vezes desenvolvem hábitos que é de fazer aula, fazer palestra, né, ou fazer um podcast, como a gente está aqui, né, achando que isso é a estratégia. E aí muitas pessoas fazem aulas para várias disciplinas. E aí, quando você vai perguntar a formação desse profissional para estar administrando aquele conteúdo, muitas vezes ele nem trabalha na área. Ele só está fazendo esse material para que esse material seja comercializado e esse material vai ter uma durabilidade aí de tantas turmas que se vão usar. E aí eu queria voltar só um pouquinho atrás no ponto anterior, antes de entrar no estágio, que é pensar como que se dá o desenvolvimento das competências, seja conhecimentos, habilidades e atitudes, para a prática. Então, quando se fala de polo, Messias, na maior parte do tempo, esses polos estão apenas para a questão da informática do aluno. O aluno, de repente, não tem acesso, não tem um computador, aí vai lá, não tem impressora, vai lá e imprime. Mas não é um polo que teria laboratórios em si, que seriam os laboratórios profissionalizantes, para desenvolver as competências, habilidades e atitudes necessárias para esse aluno chegar ao estágio, pelo menos com aquele O básico. mínimo, o básico. Então, o que está acontecendo no ensino EAD é que esse aluno ele não tem um contato direto com professores que ou sejam acadêmicos daquela disciplina em específico, ou seja, ainda profissionais que atuam naquele campo. Vamos pensar assim no caso da terapia ocupacional. Terapia ocupacional e saúde mental. Muitas vezes quem preparou a aula nunca trabalhou em saúde mental. E também não tem uma formação acadêmica no campo da saúde mental, mas preparou a aula. E agora com o GPT, meu amigo. E aí a coisa começa a complicar, É. porque a gente tem assim, só para terminar o raciocínio, você tem um conhecimento que é colocado para o aluno. Esse aluno não tem nem, ele pega apenas da competência um conhecimento mal raso. E aí, quando você vai para atitude, habilidade e atitude, para usar e aplicar o conhecimento no campo da ação, ele não passou pelos laboratórios. E esse aluno vai para o estágio. Então, o estágio ainda é uma coisa que eu quero tratar lá na frente. O estágio ainda é mais complicado. Aí, Na verdade, eu já e aí queria só entrar no assunto do estágio. acho que a gente pode entrar no assunto do estágio, Então, vamos lá. mas assim, só complementando, né? E aí a gente vê uma sociedade e uma mudança do comportamento humano como um todo. Então, muitas vezes, dentro de casa, ele não está conseguindo ser desenvolvido para essas habilidades. Porque a família é algo que hoje também já não é tão mais valorizado como na época dos meus pais. E aí ele vai para a faculdade, ele também não se desenvolve nessas habilidades, né? Essas habilidades de saber se vestir, cumprimentar, Se comunicar. saber conversar com uma pessoa. E aí ele chega para atender o paciente dessa forma, e muitas vezes nas clínicas, né, para trabalhar. Então, é uma responsabilidade hoje também que está para as empresas é essa formação desse profissional, Humanística. que chega sem a parte técnica e sem a parte comportamental. Formado. Formação humana mesmo, né? E ainda cheio de quereres, né? Da geração Jay-Z. Exigências. né? Não, assim, chega sem nada disso, ainda querendo assim, um cargo de gerência em 3 meses. E aí pense que quando você tem o ensino
É dessa forma, né, de fazer EAD, por essa questão muito focada no conhecimento, é como se o aluno fosse subir numa escada de conhecimento, ele vai do conhecimento mais simples ao mais complexo, mas ele não desenvolve habilidades e atitude nessa mesma linha. Proporção. Então, às vezes ele até sabe, porque em algumas situações o ensino EAD cobra muito a plataforma, dependendo. Se você tem o professor conteudista, um especialista capacitado para as aulas, você vai ter uma cobrança muito alta do conhecimento. Só que quem desenvolve a habilidade e atitude? Essa é a questão. Então, ele pode ter o conhecimento e não saber aplicar o conhecimento, porque ele não desenvolveu. Então, a gente tem essas também complexidade, que algumas vezes falando com alguns jovens que fazem o curso EAD, falam assim, você está achando que EAD é fácil? EAD não é muito fácil, não, é muito complicado. E eu acompanhando até familiares, né, um irmão meu fez EAD, eu sei o que é isso. Quando chega lá para fazer o TCC, que eu via que ele sabia algumas coisas, mas a habilidade de usar de escrita, de organizar um trabalho, ele não tinha. Então, assim, tem esse outro lado também do EAD, porque o EAD não é uma questão simples, né? Porque senão a gente estaria dizendo que na pós-graduação, como é que fica a pós-graduação que usa o EAD, que é outra discussão que eu quero ter, né? A gente foi muito acostumando com o EAD na pós-graduação. E eu tenho um posicionamento quanto a isso um pouco mais rígido, que eu digo, se a pós-graduação tem por finalidade desenvolver competência e habilidades para aplicação de métodos e técnicas, também não dá para ser EAD. Isso é uma especialidade em lato sensu. Então, às vezes, a gente até aceitou, e se você for pegar que a graduação é generalista, que ele vai fazer uma pós-graduação para ele melhorar as Ser mais habilidades dele, especialista ser mais naquele especialista, assunto? então a gente não deveria aceitar também algumas pós-graduação que a gente tem, não sei se é EAD, porque a gente está caindo no engodo. A gente não aceita cara na graduação, diz que não pode quando o conhecimento é generalista, e a gente tem uma expectativa na trajetória profissional que ele precisa se especializar em um nicho do trabalho, mas quando ele vai para esse lugar, ele encontra de novo EAD, que só vai trabalhar com o Pois é. virtual, então é uma coisa sobre um ponto de reflexão. É bem A gente complexo. vai para a pauta do estágio ou para a É. pauta do decreto? Vamos para o estágio rapidinho para aproveitar e emendar aqui, porque eu acho que é interessante quem está ouvindo a gente saber assim como que funciona Como que funciona o estágio hoje? presencial, para que as pessoas tenham a dimensão da distância que é uma coisa da outra, né? O que que tem que, como que a universidade que trabalha com curso presencial, ela organiza o estágio, né? É um percentual da carga horária. Fala desses critérios para que as pessoas entendam a importância do estágio presencial. Tá. Na fisioterapia, a gente tem, são pelo menos 20% da nossa carga horária tem que ser de estágio. Então, na UNB, nós temos os últimos 3 semestres. Nós temos 10 semestres no curso, então o 8º, o 9º e o 10º são de estágio supervisionado. E a gente tem que lembrar... Supervisionado, essa palavra é importante. Supervisionado, é. E a gente tem que lembrar que toda a formação, ela vem num crescente de complexidade, de formação crítico-científica, tudo isso que a gente estava falando anteriormente, do lado humanístico, do lado científico, do lado baseado em evidência científica, comportamental, né? Tudo, e que vem esse crescente. E o que a gente pensa um pouquinho de tudo que a gente está dizendo aqui, é que talvez no começo as coisas venham um pouquinho fragmentadas, mas que lá na frente, nas disciplinas mais da frente, a gente vai tentando fechar e amarrar, né, para que esse aluno chegue no estágio conseguindo, vamos dizer Ligar assim, Lé com concatenar, exatamente, ligar Lé com CRE, exatamente isso. Chegar na prática da vida, formado, graduado, profissional. Exatamente. Então, assim, na UNB nós não temos uma clínica escola, estamos em discussão para que isso aconteça. Um CIS, que é um Centro Integrado em Saúde, que está em discussão, temos projetos e etc., mas ainda não é para agora. Então, a gente usa o quê? Qual é a formação, né? É baseado no SUS. Então, a gente usa o serviço de saúde basicamente voltado para o SUS, mas também a gente tem convênios com algumas clínicas. Então, nós temos, o nosso estágio ele é dividido por nível de complexidade, então, o 8º semestre é dividido em atenção básica, preferencialmente, o 9º em média complexidade e o 10º em alta complexidade e reabilitação. Então, a gente usa principalmente HUB, a Secretaria de Saúde, clínicas conveniadas e etc.
Ou seja, de forma garantida, o estudante vai passar por diferentes cenários. Vai passar por diferentes De prática. cenários, isso, de prática, e Eles têm sempre que cumprir uma carga horária. eles têm que cumprir, em cada uma das 3 disciplinas tem 300 horas, então eles têm 900 horas de estágio obrigatório supervisionado. Então, nós não temos o nosso docente 100%, mas é sempre um preceptor fisioterapeuta Uhum. o tempo todo e o nosso docente como orientador, né, Nada de participando. preceptor de outra classe profissional, né? Não, de forma alguma. Não existe, Sempre gente, não fisioterapeuta, nem o preceptor e nem o docente que Estou falando acompanha. porque acontece. É, imagina, é a mesma Deus é coisa que pai. um médico fazer residência com Psicólogo. um engenheiro. Não, É nada a é ver. assim, né? A gente nem pensa porque, mas se acontece, enfim. Mas é dessa forma que acontece, então sempre supervisionado o tempo todo, né? E pensando exatamente nesses níveis de complexidade, como as nossas DCNs pedem, né? Pedem não, né? Obrigam. Obrigam que assim E o seja. decreto mudou isso? Ele não mudou a DCN, Não. mas ele mudou Não, um não, a DCN critério. não, os critérios de estágio, né? Que Não, do percentual. só o percentual. Mas a gente chega lá. Você quer complementar sobre o Quero. estágio? Que aí a gente já pula Eu pra queria ela. pensar, né? Porque quando a gente fala do estágio, a gente está falando de um momento do processo formativo do profissional em que ele vai ter a oportunidade de colocar na prática aquilo que ele aprendeu nas disciplinas teórico-práticas e laboratórios acerca do seu campo disciplinar. Então, no caso da TO, a gente diz que sempre o estágio ele tem um lugar que é do professor, que é esse professor orientador, que esse professor tem como missão, né, ver se o plano pedagógico está sendo cumprido, ver se os conhecimentos que foram operacionalizados durante o curso foi cumprido. Nós temos o campo da profissão, que é um desafio grande aqui em relação ao estágio, que são as normas. Então, nós temos resoluções do Conselho Federal que normatiza o estágio curricular obrigatório e não obrigatório em terapia ocupacional. Então, ele determina o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, em acordo com as diretrizes. E nós temos o campo do trabalho. Então, a gente teria disciplina, profissão e trabalho. E no campo do trabalho, a gente tem esse lugar do serviço, onde o estudante está fazendo aquele estágio dele, que tem suas regras, suas normas. Então, nessa hora, quando a gente vai olhar para estágio, a gente diz que na TO tem, seja de acordo com as diretrizes curriculares, seja de acordo com as resoluções do COFITO, né? Está previsto a supervisão por profissional docente, terapeuta ocupacional, e aqui já vai um alerta, né, para estudantes de curso EAD em terapia ocupacional. Porque, como o Messias falou, a primeira ideia que veio do EAD na TO foi dizer assim, vamos aproximar a formação do interior que não tem. Aí, um determinado momento, eu questionando a questão do EAD, alguém me perguntou assim, como que eu vou fazer com aquela pessoa que está lá no interior e que, para ela fazer o curso superior em terapia ocupacional, ela tem que viajar 600 quilômetros para conseguir fazer uma graduação presencial. Então, para essa pessoa, é preciso que seja no interior. E a pergunta que eu devolvi foi, e como é que ele vai fazer para andar 600 quilômetros para fazer o estágio? Porque na cidade dele não tem TO. Então, a gente quer no mesmo lugar. Então, essa questão de que garante acesso é reservada, né? Porque a pessoa não vai conseguir sair do lugar na hora da prática de estágio. E aí, esse estágio supervisionado por terapeuta ocupacional chegou ao absurdo de ter algumas práticas dizendo que poderia ser profissionais de áreas afins. Então, assim, Meu Deus. não dá para conceber. Então, na nossa área, isso tem sido um desafio muito grande para os estudantes de terapia ocupacional aqui que estão em curso EAD, é uma chamada, porque vocês têm que cobrar da instituição que ela garanta o estágio supervisionado obrigatório, que ele é curricular, por terapeuta ocupacional. Porque isso dá um problema na norma, enquanto profissão, que se eu tenho, vou usar aqui os colegas que estão na bancada, se eu tenho por área afim aí, né, fisioterapia, que é uma área afim à terapia ocupacional, vamos dizer assim, na pós-graduação a gente vê isso, né, mas no nível da graduação, a gente são profissões ali que fazem um trabalho, horas que tem hora de fronteira, mas não é a mesma coisa. Se é um fisioterapeuta que está sendo preceptor de um terapeuta ocupacional, as habilidades e atitudes que ele está passando para o estagiário é de fisioterapeuta. Diferente. Sim. Então, o profissional fisioterapeuta pode incorrer numa falha ético-disciplinar e esse aluno no exercício ilegal da fisioterapia. Porque o que ele está aprendendo a fazer, as habilidades que ele está desenvolvendo,
são de um fisioterapeuta, ou de um psicólogo, ou de um médico. A gente não pode confundir isso, as práticas de estágio, quando a disciplina de estágio está articulada a programa de pesquisa, de extensão, que acontece em algumas universidades. Então, aquilo que é de pesquisa e extensão, muitas vezes você pode ter um outro profissional, mas ele não está cumprindo a função de preceptor. E aí a gente, às vezes, confunde que no processo de trabalho no serviço, nós vamos ter procedimentos que são compartilhados e procedimentos que são específicos às áreas. Ainda assim, o procedimento compartilhado não deve ser orientado e supervisionado por um outro profissional que não da categoria profissional da área. Então, esse é um desafio para a gente, porque, às vezes, na questão de desenvolver habilidades e atitudes, vamos dizer, de interpessoal, de comportamental, como você estava dizendo, se cria algumas estratégias dentro do EAD, dizendo que está formando competência. E aí, ok, pode ser uma competência humanística, mas a gente não está falando de uma competência profissional. E aqui a discussão é essa, a função do estágio é esse. E acaba acontecendo um descompasso, né? Entre o mundo de profissionais que, teoricamente, são formados e colocados no mercado de trabalho com o mercado de trabalho. Porque aí não casa a necessidade do mercado com a disponibilidade dos profissionais. Então, tem 1 milhão de profissionais que não têm aquelas habilidades e competências que encaixam no mercado de trabalho. Isso reverbera na desvalorização. Reverbera no desemprego, reverbera na desvalorização profissional. Né? Não basta ter um diploma, minha gente. Né? É preciso arcar com a responsabilidade que aquele diploma demonstra. Te confere. E confere, e por meio do diploma, não pode esquecer que você assume uma responsabilidade civil perante os órgãos de controle e uma responsabilidade ético-deontológica. Você tem, quem vai ser terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, responde perante o conselho, o seu conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional, de acordo com suas normas. Então, falar de estágio é uma questão bem delicada no EAD, considerando que a gente vai envolver profissionais, né, que estão responsáveis por essa preceptoria ou por essa supervisão. Em alguns termos vai aparecer a palavra preceptoria ou supervisão, e também esses alunos que podem incorrer em exercício legal da profissão. Entendi, bacana. Uau! E lembrando que o estágio é 100% prático, né? 100% prático. Não tem como, né? Então, já aproveitando, vamos entrar no assunto do decreto. O decreto 12.456 desse ano, né? 2025, de maio deste ano. Já estava sendo ventilado a todos os cantos aí que a área da saúde não ia entrar no decreto. E, no final das contas, entrou, né? Passou naquela meia-noite. Passou naquela meia-noite. Da manhã. Não sei como a área de saúde lá. O Estado, ao passo que ele, né, em suas diferentes representações institucionais, ele fala que defende, etc, ele é o mesmo Estado que aprova eu vou dizer, uma atrocidade dessas, né? Porque ele trouxe mudanças aí significativas para a questão da formação. E ele, que já não era muito boa, né, com a questão do decreto anterior, e ele conseguiu ficar ainda pior, né, professores, é isso mesmo, né? Como é que era esse decreto do MEC, o que ele permitia antes que não era legal e que agora ficou pior ainda? Resumindo assim, bem tácito. Em resumo, primeiro o MEC tinha uma dificuldade que ele não estava regulado o EAD. Essa é a principal questão, né? Então o decreto ele surge para meio que dar uma organizada no coreto. E a gente pode falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Mas a gente vai pensar que, a todo momento, a gente não tinha um marco regulatório do EAD... Formal, né? Formal. O que se tinha era assim, existe o ensino à distância... X%, né? Nem o X%, sabe? Existe o ensino à distância. E aí as universidades estavam livres para ofertar seus cursos à distância, né? E aí o marco regulatório vem nessa tentativa daquela mistura que houve entre ensino à distância, ensino remoto, né? A expansão, né, da aprovação desses cursos, polos, Crescimento a desordenado. mudança na tecnologia e como que a tecnologia foi inserida dentro do ensino, né, na educação no país, ensejou o MEC pelas pressões aí, seja do mercado, pressões dos órgãos de controle, criar um marco regulatório. Síntese, para mim, eu vejo assim. Certo. Em termos de percentual, porque eu sei que tem uma questão que é crucial, aí, para quem dos dois aí quiser responder, que era assim, as DCNs, elas prevêem ali a questão do percentual de carga horária prática, certo? E o decreto, ele permite alguma coisa que não conversa com a DCN, em termos de presencialidade, não tem uma coisa assim?
que na prática os 30 acaba virando 10. Eu vi alguém dizendo isso, eu não me aprofundei, mas não? Por favor. Então, assim, o que eu vou falar a partir de agora em relação a esse decreto, eu estou me baseando na apresentação da representante do Ministério da Educação numa reunião ordinária no Conselho Nacional de Saúde. Então, é com base nisso que eu vou falar aqui, né? Então, a primeira mudança que a gente vê quando vê esse decreto é que o MEC, a gente tinha antes uma caracterização, uma modalidade de ensino, modalidade presencial e modalidade à distância. E aí, ao longo do tempo, criou esse negócio de híbrido, né, ou semipresencial. E aí o MEC teve que dar uma ajustada nisso. Então, voltando àquela questão que eu falei da nomeação, que a nomeação altera a nossa forma de pensar e agir, eles criaram 3 categorias: presencial, semipresencial e à distância. Então, essa é a regra geral dos cursos de graduação. Ou ele é presencial, ou ele é semipresencial, ou ele é à distância. Quando a gente vai falar de EAD, é aqui uma coisa muito importante observar, que ela está na base. Todos os cursos têm EAD. Então, aqui foi operacionalizada uma estratégia que agora você não consegue diferenciar EAD e presencial. Não. Você consegue diferenciar entre presencial, semipresencial e à distância, porque o EAD tem todos. O EAD é como se fosse uma ferramenta. Olha, Não, da forma como eles colocam. eu quero insistir Né? que a forma que eles colocam assim está na base de todos. Então, é como- Então, não é- existe. Acabou com essa forma de nomear as coisas. O MEC diz assim, ó, parem, não tem mais esse negócio de diferença entre presencial e AD. Tem diferença entre o que é presencial, semipresencial e à distância. EAD todo mundo vai fazer. Então, a primeira lógica que tem, para você ter uma ideia, é que ele opera, que antes, quando você pergunta o que era antes, né? Antes do decreto, no presencial já estava permitido 40% de EAD. Do E o presencial. decreto baixou para 30% EAD na Isso. modalidade presencial. Aí é importante a gente pensar aqui que quando eles estão usando esse 40% de EAD no presencial, a gente está falando de uma outra estrutura que mais assemelhava ao remoto. Né? A gente está falando assim, eu tenho uma disciplina, minha disciplina tem 60 horas. 40% dessa disciplina eu posso fazer em EAD. Tem esse entendimento. Ok? E isso era uma prática corrente já, inclusive nas universidades públicas. Que aí eu estou falando aqui de educação com forma geral, não só saúde. Uhum. Então, alguns usavam essa base. Então, a gente não tinha aquela figura do professor conteudista, isso tem que ficar bem claro. Eu tinha o docente que optava por usar plataformas que era chamada como as plataformas EAD. Então, o docente tem relação direta. Outro entendimento foi que, dentro da grade, da carga horária total do curso, eu poderia colocar 40% dessa carga horária em EAD. E aí você definia que tipo de atividade você ia colocar em EAD. Mas aqui a gente não mudou a figura de coordenador de curso e professor de curso, professor de departamento. Isso não tinha mudança. Né? Aí depois é que com a expansão a gente vai ver essa mudança no tal do tutor, do coordenador e do professor conteudista. Então, antes no presencial era 40, veio para 30. Esse semipresencial eles criaram o novo, que aí não tem antes e depois, tá? Aqui não vai ter antes e depois, porque foi criado. Então, ele vai dizer que é composto por uma carga horária presencial física. E aí, o que é esse presencial física? Estágio, extensão, práticas laboratoriais. E a distância é caracterizada pela oferta preponderante de carga horária à distância. Né? Então, você veja que nesse à distância aqui, até os estágios pode ser à distância. Ou ainda é para graduações que não têm essa estrutura chamada estágio. Tem graduação que eles não nominam assim. Então, para nós trazendo para a saúde, foi que disse, não tem nenhum curso de saúde à distância. Então, aquela situação que foi propagada, que a saúde não ficaria na modalidade à distância, foi essa jogada. Então, eu tiro o nome educação à distância, coloco só à distância e coloco ela na base aqui. E colocou no presencial, aí no semipresencial. No semipresencial, ele usou a palavra síncronas mediadas. E aí, por síncrona mediada, ele está entendendo que é esse professor que eu estava falando do remoto. Sim. Que vai poder ter até 70 alunos. E aí ele diz, síncronas mediadas, além da carga horária EAD tradicional. Olha o que foi aqui, EAD tradicional. Então, tem uma EAD contemporâneo
e um EAD tradicional. Vixe, O EAD Gente, é uma tradicional... coisa simples, né, de se É, entender. Não, é lembra uma que eu coisa falei muito assim, simples, né? Como tudo, né? o jogo de palavras com as nomeações, né? Como vai sendo nomeadas as coisas. Então, aqui no decreto, não tinha previsão antes e a distância não tinha limite antes. Aí no decreto ficou assim, limite de 30% presenciais, mais 20% de atividades presenciais ou assíncrona. Então, quando a gente falar esse 20 mais 30 mais 20 dá 50. Aí fica 50 no EAD tradicional. Aí você perguntar o que é a EAD Gente, tradicional. assim, todo mundo entendeu tudo, né? Ficou assim uma coisa muito simples. É, que a então gente, assim, talvez a gente necessitaria de mais uns 50 podcasts para aí você vai vendo decodificar assim, esse decreto, né? é esse jogo de palavras que muitas vezes o estudante que está nos ouvindo ou o profissional que está sendo capturado nessa lógica de trabalho para ir para a instituição EAD que não se dá conta. Porque aí quando você começa essa situação que deixa a situação, no nosso caso, que você fez a primeira pergunta, é 20%. Se você contar, a fisioterapia já tem 20% de estágio. Sim. Então, só o estágio já torna o curso de fisioterapia semipresencial. As instituições não precisam mudar nada na estrutura. Porque ela diz aqui que E o resto. Ou que seja, ele foi um decreto que meio que 30%. chancelou a É. realidade, Aí digamos ele assim. aumentou 10% Já não para tava boa. presencial, ele aumenta 10% para o presencial. A gente, quando olha os projetos pedagógicos, né, de cursos, a gente vai ver que a instituição tem um programa que é interdisciplinar, multiprofissional da extensão. Quando ele coloca a extensão aqui, não é por acaso. A extensão hoje é 10%, não é isso? Então, se eu somo 10% da extensão com 20% do estágio, deu os 30%. Então, ok, ó, ficamos como estávamos fazendo, deixa esse negócio quieto aí e vamos tocar o baile. Então, eu acho que aqui tem a situação. E no presencial, que foi aqueles cursos que ficaram, né, com um percentual, ao contrário, de 30%, a medicina foi a que escapou, depois ali da semana do decreto, que realmente... Psicologia também, né? Não, mas a psicologia tem 30%. A É só psicologia, o medicina. direito Só a e medicina a, ficou e diferente. a Enfermagem e enfermagem odontologia. teve que pegar esse 30%. Então, na situação lá de trás, que a gente fazia aquela divisão de nomeação, presencial E EAD. e educação, é como se fosse o decreto. Presencial continua apenas a medicina, para a saúde, e os demais cursos são semipresenciais. Com a diferença que eles estão dividindo a psicologia e a enfermagem e os demais com o presencial com 30% e o outro semipresencial com 30% do presencial. Mas lá 30% é do EAD. Mas tem EAD. Então o jogo de 30% ali fica em um, você tem 30% como Ou EAD seja, é e para outro dar, presencial. dar a Porque tem brecha que ir, pro gente. carnaval. É complicado, É né, gente? complicado, é. Complicado. Bom, Então, Agora 30%, fala. 30%, já viu esse negócio no Instagram? E fala o tempo inteiro, tem que estar tudo previsto em projeto político-pedagógico, bem especificado. Agora, o pior, o curso de graduação à distância, ele tem que ter 10% da carga horária total do curso por meio de atividades presenciais. Vamos Cadê? pensar que o estágio está aí, só 10%? exatamente. Aí que mora a questão da E minha aí? dúvida Aí que naquela mora hora, o né? perigo, Aí né? contradiz E a aí? DCN. É. A DCN, Por isso que né? eles não colocaram, eles E jogaram o curso para depois, semipresencial. e depois mais 10% da carga horária total em atividades presenciais ou síncronas mediadas. Aí cai nos 20, mas pode ser síncrona mediada. entendi. Então, não é Rapaz, eu acho que o totalmente pessoal que está em presencial. casa, a menina que, coitada, estagiária, Ana, obrigado pela presença. Ela deve estar aqui. Por que eles estão falando, gente? Mas Tipo enfim, isso, onde eu tava, onde é que eu para tava o que eu pessoal de casa perdi? perceber que o problema é grande, não é simples assim, não é só Não, você não ir é, a lá, coisa pagar uma não é mensalidade, simplesinha, assistir não. uma aula, ganhar um diploma, né? É. E ir para a prática atender Agora, pessoas, né? o que É o eu que diz o que é ainda... precisa, é o que a gente está falando aqui é para compreender o que, é que a gente está chamando de presencialidade. E vocês percebem alguma diferença dos últimos anos na formação? Claro, e muita. E dê Se a alguns gente exemplos for para a gente, ver, para a parte mais prática, né? se a gente for ver o último ENAD, os últimos 2 ENADs, a gente teve uma diferença grande, assim, enorme, de inscritos já de cursos à distância. Vocês têm esses números aí só para o pessoal ter Eles noção? se tenho. inscrevem muito mais à distância. A quantidade de alunos formados é muito maior. Sim. Eu À acho que aí a distância, gente sim. cai na quantidade Sim. da oferta de vagas, que é extremamente gigantesca, a oferta de vagas à distância do ensino remoto, à distância e etc. aí, do que das vagas presenciais. Né? E aí acho que o professor Fala esses os números aí, só é. cifra pra gente Os ter números de cursos, né, de matrícula de EAD
da fisioterapia subiram para mais de 213 mil no Brasil. Misericórdia. Então, anteriormente a gente tinha 143.847 matrículas e foi para 213. No caso da TO é mais alarmante ainda. No caso da TO a gente tinha no presencial um número de 7.194 matrículas. E hoje nós pulamos para 25.874. Então, isso na terapia ocupacional, só para quem está nos ouvindo, representa praticamente a população dos profissionais de TO no Brasil. Então, aí você pense que se a gente não cuidar, a gente tem uma mudança na estrutura cognitiva ou na base de raciocínio do profissional. Total. Então, totalmente ameaçador e complicador da nossa Isso- assistência, de garantir, né, uma assistência de qualidade para a população. E isso É que as nossas no instituições mercado defendemos. de trabalho já é, Nossa, assim, catastrófico. claríssimo. Não, e claríssimo. Eu tinha É, colocado a uma pergunta aqui assim, a coisa melhorou ou piorou? Já está respondido, né? Já tá. Tá Mas eu bem queria voltar só naquela respondido. coisa que você falou, se melhorou ou piorou, e aí é uma reflexão para essas modalidades de ensino, e não em si o EAD, que é o quanto que, inclusive no presencial, a coisa Degrigolou. não vai muito bem. Por quê? Porque a tecnologia de informação, eu estava falando para isso, vou dar um exemplo bem básico. Eu falei para os meus alunos esses dias assim, ó, vocês sabiam que nosso cérebro respira quando a gente lê no livro? Porque a gente está tão acostumado à tecnologia que a gente passa o dedo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e o nosso olho não pisca mais. E aquela viradinha de página tão tradicional, aquela caneta que está na mão que a gente vai e risca e sublinha e puxa, escreve do lado, não existe mais essas habilidades. Então a gente deixou de prestar atenção em detalhes. E isso vai fazer falta no estágio. Porque a gente Não, estava já falando está fazendo. a gente estava falando de habilidades e atitudes, né? Então veja que e eu não sou contra a tecnologia veio e está aí, a gente tem que saber usar. Ok? Até Lógico. o GPT. Né? O problema do GPT é saber fazer a pergunta correta. Mas quem não sabe fazer nenhuma pergunta, como é que usa o GPT? Então a gente fica perguntando, né? Qual é a qualidade da pergunta e qual é a qualidade do referencial que você coloca lá para fazer a pergunta. Mas, enfim, essas habilidades mais mínimas, eu falando enquanto terapeuta ocupacional, né, Messias, que a gente fica analisando uma atividade, como é que a gente faz, o que é uma leitura no celular e o que é uma leitura no livro. Então a gente tem uma situação de quando o indivíduo está com o livro na mão e que ele vai ter que passar a página, aquilo eu brinco que o cérebro respira, dá pensamento, se ele tem que anotar, é outra estratégia que ele tem que usar, e que a tecnologia, quando ela não é bem utilizada, essas habilidades não vai. E aí, para a gente que é TO e fisioterapeuta que tem o toque, que precisa tocar no concreto, que precisa tocar no corpo e na alma, Isso não é algo para o futuro, é algo que já está acontecendo Agora. no mercado de trabalho. respondendo que É a dificuldade que agora. a gente tem. Então, a gente, no mercado de trabalho, pegou muitos profissionais que vieram da formação de pandemia, de pós-pandemia, e assim, a diferença é brutal. E se você pega um profissional formado numa universidade presencial e numa universidade EAD, é gritante. Com todas as deficiências Então, a do gente tem que se presencial, a gente vai sempre ver essa preocupar, discrepância, né? não só enquanto pacientes, do que a gente vai ter no serviço de saúde daqui para frente, mas enquanto profissionais. Porque uma concorrência, primeiro que nem concorre, que é totalmente desleal, mas assim, o que vai ser da fisioterapia e da terapia ocupacional? Eu vou dar um exemplo bem claro. Isso passou olhando no Instagram, a rede, né? Tava uma aula de um possível laboratório de tecnologia assistiva para terapeutas ocupacionais, em que tinha alguém ensinando alguém a fazer engrossador para caneta, para talheres, né? E aí, quando você via o que estava sendo preparado, você, assim, essa pessoa não tem a mínima noção de biomecânica, não sabe o que é o arco palmar. E está achando que por estar trabalhando com material acessível, aquilo ali vai funcionar na vida do sujeito. Então, o que é isso? A população tem que ficar clara que, eu digo assim, a medicina, né, o médico, a população vigia, né? O médico, o dentista, quando faz erros, né? Numa cirurgia, numa medicação. Mas nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, também devemos ser vigiados. Porque as nossas práticas também, aquele nívelzinho que diz que mata e cura, depende só da perícia. Né? Tudo que cura, tudo que faz bem, faz mal. E a diferença está na dose. E administrar a dose requer perícia, habilidade
e atitude diante de um conhecimento. E E isso a nós, gente está vendo bem complicado. enquanto conselhos, né, estamos pegando firme nisso, né, Messias? Firme. Em relação às fiscalizações, né, em relação a olhar para as denúncias e aprofundar nisso. Então, a gente espera que existam mesmo essas denúncias e que o paciente tenha mais clareza, né, do que é certo e do que não é certo, né, para que a gente consiga... Se passou lá na faculdade, né, eu costumo falar que eu sou a defensora da prova como é que é o nome da prova que o médico faz? Prova de residência? Proficiência. Proficiência. Igual a OAB tem para os advogados. Entendeu? Porque aí abre faculdade aí, ó, à vontade AD. Mas para atuar, teria que ter uma prova. Entende? Eu acho que aí já filtraria bastante. Mas enquanto isso não existe, a gente, enquanto conselho, tem que estar fiscalizando e recebendo essas denúncias para que as pessoas não Exato. consigam trabalhar mesmo. O que a gente fala geralmente da prova de proficiência, que tem a medida a estilo do que tem a OAB, e não é fazendo nenhuma crítica à prova da OAB, é o cuidado mercadológico que a gente tem sobre isso para criar um novo mercado, que é a formação da formação. Né? E o quanto que isso pode ser, o efeito colateral disso pode ser pior ainda do que a gente imagina. E aí a gente tem uma situação, mas vocês voltando ao estágio, que é bom esclarecer e deixar aqui para o pessoal, que para a sociedade não se permita ser assistido por estagiário de terapia ocupacional que não esteja sendo supervisionado por um professor terapeuta ocupacional e por um preceptor ali naquele serviço. E isso acredito que vale também para a fisioterapia. E os estudantes de terapia ocupacional do ensino, seja ele EAD ou à distância, se neguem a prestar serviço à população se o pressuposto da contratação está lá dizendo que contrata-se estagiários disso ou daquilo, ou de terapia ocupacional ou de fisioterapia, quando na realidade você não tem segurança. Qual é a articulação que tem desse serviço que está ofertando esse estágio, lhe contratando, com a instituição de ensino? Qual é a instituição de ensino que responde por esse serviço? E uma segunda pergunta é se esse serviço está cadastrado, regularizado junto ao órgão de controle da fiscalização do exercício profissional, que é o CREFIT da região. Procure saber, porque é isso que vai te dar segurança se você está fazendo uma formação, um estágio seguro. Primeiro, se ele está conveniado a uma instituição de ensino, e depois se ele também está regularizado dentro do CREFIT, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mais próximo da sua residência. Porque só para citar, existe a lei de estágio ali no Brasil, né, que é a 11.788 de 2008, pela qual também as resoluções dos conselhos são baseadas. Bom, gente, o nosso tempo está limitadíssimo, estouradíssimo. Eu acho que é um assunto que dá pano para manga, né? Mas eu acho que o recado principal, acho que a gente conseguiu informar nosso público, né? Será que funciona o EAD? Fica a pergunta no ar. É difícil quando o Estado chancela, né? A coisa como está, né? E aí fica difícil para a gente, a Nara falou, a gente está em cima e tudo, mas às vezes o nosso alcance de ação é sobre o estágio irregular, sobre o exercício irregular de profissão. Em decorrência desse fator EAD e de várias outras questões que envolvem a complexidade que é o mundo profissional, está cada dia mais difícil e amarrado. Mas, enfim, a gente segue fazendo a nossa função e uma delas é estar aqui para esclarecer e informar vocês, né? Então, pense bem, você que é estudante de EAD, se vale a pena, né, gastar o seu dinheiro para colocar-se numa formação que talvez não vai te dar aí uma condição de exercer uma profissão, né, de se valorizar enquanto profissional e valorizar uma classe profissional no futuro. Né? Então, a gente precisa realmente refletir muito sobre o que nós conversamos aqui hoje para que a gente consiga melhorar cada vez mais as nossas profissões. Essa é a nossa função também, né, enquanto conselho, associações, professores, academia, né, tudo gira em torno de uma formação, né, de uma classe profissional para devolver à sociedade algo que é importante para atender uma necessidade, né? Que é para isso que as profissões existem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aos nossos convidados por terem aceitado, né, de pronto esse convite para debater e refletir sobre esse tema. Aqui no CREFIT 11 a gente vai lá e fala, né, Nara? Porque a gente acredita que falar é o primeiro passo para transformar também. Eu vou finalizar só com um comentário aqui. Tinha uns comentários, eu separei um monte de comentários. A galera que está nos ouvindo não vai dar aí tempo. refletindo sobre a fala da pessoa e sobre tudo que foi discutido aqui.
Sou EAD e não me sinto menos preparado do que uma pessoa que fez presencial. Quer aprender? É só estudar. Os artigos estão aí para ser estudados, né? Será? Então, será, né? Será que é estudando artigo que a gente consegue se comunicar com outra pessoa? Se a gente tem as habilidades como empatia, como mão, né? Que o artigo não ensina? Então, fica essa pergunta. Tocar, avaliar e trabalhar mesmo, né? Que são Exatamente. é o carro-chefe aí da fisioterapia e da E da terapia terapia ocupacional. ocupacional. Muito obrigada, gente. Foi Obrigada. excelente. Aprendi muito com vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Terapia ocupacional e fisioterapia se faz na presencialidade. Formação não 100%. fica de fora. Toca a alma e o corpo precisa de humanidade. É isso aí. Crefito 11 vai lá e fala. Até a próxima. Até a próxima, gente.